Bom, hoje iremos falar sobre os efeitos genotóxicos dos pesticidas e a gente se baseou num artigo de autoria da Carla Costa e do João Paulo Teixeira. Esse artigo ele é de 2012 e ele foi publicado na revista de Ciências Agrárias lá de Lisboa. Para a gente começar falando sobre os pesticidas, vamos fazer uma pequena revisão para lembrar o que são eles. Os pesticidas, eles incluem uma grande variedade de substâncias ativas em sua composição e propriedade. São os chamados fitofarmacêuticos. Eles podem ser naturais ou sintéticos e são largamente utilizados na agricultura para proteção de culturas e também em saúde pública, para controlar a transmissão de doenças por vetores e hospedeiros intermediários. E uma coisa que trouxe o aumento do uso do pesticida foi a adoção do modelo de monocultura. Com isso, aumentou as taxas de doenças e pragas e, consequentemente, o uso dos pesticidas para poder combatê-las. Toxicocinética dos pesticidas. A toxicocinética dos xenobióticos, que são os compostos químicos estranhos aos micro-organismos, inclui absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação e eliminação. A absorção depende das propriedades físico-químicas do agente tóxico, da dose, duração e via de exposição. As principais vias de exposição são a pele, as vias respiratórias e as vias gastrointestinais. O trajeto na corrente sanguínea ele não depende somente das propriedades químicas, ele depende também do tempo de exposição, da dosagem com que o indivíduo irá trabalhar. Quanto ao dano genético, a duração de cada uma das fases que inclui o mecanismo de toxicocinética determina o tempo que os compostos têm para exercer o seu efeito e possivelmente danificar o tecido-alvo. Isso é chamado de toxicodinâmica, que são mecanismos de interação entre os agentes químicos ou seus produtos com o organismo. Os pesticidas eles podem interagir com moléculas fundamentais como DNA, RNA e proteína, e podem também conter compostos que podem ser mutagênicos, genotóxicos ou citotóxicos. O potencial genotóxico de um composto é um dos mais importantes fatores de risco para aparecimento de efeitos a longo prazo, como câncer ou efeitos a nível reprodutivo. São considerados compostos genotóxicos aqueles que diretamente ou indiretamente são capazes de danificar o DNA nuclear. Diferentes células respondem de diferentes formas aos efeitos dos pesticidas. Por exemplo, em células somáticas podem causar o desenvolvimento de câncer e em células reprodutivas os efeitos serão notados somente na próxima geração. O processo carcinogênico é composto por diversas etapas: a exposição a um carcinógeno, iniciação, que é a alteração genética numa célula, que será a célula inicial, a promoção, que resulta na formação de uma pré-neoplasia, a conversão e progressão, que é ativação da proto-oncogênese e inativação do supressor tumoral. E muitos pesticidas já foram relativamente testados ao seu potencial mutagênico e junto com os testes de mutação genéticas e alterações cromossomais. E estudos desenvolvidos pela IACR, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, e a USPA, que é a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, eles classificaram muitos compostos ativos encontrados nos fitofarmacêuticos em carcinogênicos e ou mutagênicos para os humanos. Para se fazer a monitorização biológica e testes genéticos, a própria substância química, os seus metabólitos ou outros parâmetros bioquímicos são analisados em fluidos ou tecidos corporais.
Os indicadores biológicos são diferentes em três grupos. São indicadores de exposição, indicadores de efeito e indicadores de susceptibilidade. Os indicadores de exposição, eles indicam a existência de exposição a um dado agente e podem tratar-se de quantificações diretas dos agentes tóxicos ou de seus metabólicos, nos fluidos corporais ou excreção. Já os indicadores de efeito, eles dizem a respeito a parâmetros biológicos medidos no organismo, que refletem a interação da substância química com os receptores biológicos. E por fim, os indicadores de susceptibilidade, ele indica variações genéticas responsáveis por modificações na susceptibilidade dos indivíduos a compostos tóxicos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os testes genéticos que foram feitos nesse estudo e são testes também que são utilizados na maioria dos estudos de genotoxicidade, principalmente o teste de micronúcleo, que é o primeiro que a gente vai falar sobre. Bom, então, né, como tem aqui já no slide, o teste de micronúcleo, né, ele consiste na observação das células em intérfase, né, durante a divisão celular, na fase, né, interfásica dela. E nessa fase são detectados os micronúcleos. E esses micronúcleos, eles são resultantes de danos genéticos induzidos por agentes citotóxicos, né, que são agentes causadores da toxicidade celular. Esse teste, ele é o mais utilizado e ele é utilizado principalmente, né, as células utilizadas para fazer esse teste são células cutâneas e células da medula óssea também. As aberrações cromossômicas, que é o segundo que traz, né? As ações são alterações, né, na estrutura e no número dos cromossomos que podem ocorrer espontaneamente ou como resultado de tratamento, radiação química. Dando sequência, né, aos testes genéticos, também tem a troca entre cromatídeos irmãos, né? As trocas entre nessas cromátides irmãs são induzidas por mutagênicos ou carcinogênicos. E por isso, né, é um teste útil para monitorar a exposição a este tipo de composto. Então, esse teste é eficaz para monitorar como está sendo a exposição do indivíduo a certos tipos de compostos, né? E as trocas são observadas em preparações com cromossomos em metáfase. Então, enquanto o teste de micronúcleo utiliza a célula, né, a parte da divisão celular, né, a intérfase, aqui na troca de cromátides irmãs, utiliza-se, né, e observa a fase de metáfase. Já né, o teste do cometa, que é uma outra técnica que é bastante utilizada, o teste de micronúcleo e o teste, né, cometa são os testes mais utilizados em genotoxicidade para poder desempenhar esses estudos. É uma técnica que permite detectar os danos do DNA resultantes da exposição de genotóxicos. Então, é uma técnica rápida, simples e sensível. E, resumidamente, consiste, né, na lise de células, né, na quebra de células, né, que foram previamente colocadas em agarose numa lâmina. E aí, observa-se essas células para poder analisar se tem algum dano no DNA ou não. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os pesticidas e os danos genéticos. Os estudos desenvolvidos, nos últimos anos em populações expostas, eles tentam identificar
os fatores que influenciam o dano genético e qual o indicador biológico mais útil na biomonitoração humana, né, dos pesticidas. Então, embora, né, algumas conclusões, né, encontradas tenham sido contraditórias, alguns dados desencontrem, a maior parte dos estudos encontra diferença ao nível do dano genético entre as populações que são expostas, né, aos pesticidas e as populações controle. Então, agora mais para frente a gente vai dar continuidade a esse assunto. Nesse estudo, né, que nós analisamos, ele traz, né, em questão dos pesticidas e os danos genéticos, ele traz algumas variáveis que foram analisadas. Então, inicialmente, existe uma variação intraindividual, ou seja, né, grande parte dos estudos reporta resultados a uma amostra individual colhida uma única vez. Então, né, no caso desse estudo que foi feito com os efeitos dos pesticidas, essa pode ser uma questão relevante, uma vez, né, que a frequência com que os agricultores lidam com os compostos varia ao longo do ano. Então, como esse estudo, né, as informações foram colhidas em um período de tempo, pode ser que se tivesse sido feito esse estudo em outra época do ano, poderiam ter tido outros resultados, justamente pelo fato, né, de que a frequência com que, né, o trabalhador rural, né, o trabalhador do campo, é exposto a esses compostos varia, né, de acordo com a fase da plantação ou com a época do ano. E existem também, né, as variações interindividuais, ou seja, a variação, né, interindividual, ela é devida a características individuais de cada indivíduo, né, nesse caso, né, de cada agricultor, né. E essas, né, características individuais podem ser, né, os polimorfismos genéticos, que né, envolvem vários fatores, entre eles os níveis hormonais, o peso, a gordura, que também podem ter repercussões nos níveis de DNA, né, observado. E há vários anos, né, tem sido descrita uma tendência para os trabalhadores exibirem taxas de mortes mais baixas do que a população em geral, né, com os trabalhadores, as pessoas que trabalham, né, estão ativas aí nas jornadas de trabalho. E, né, isso tem sido designado como síndrome do trabalhador saudável. Então, as variações interindividuais, tais como os polimorfismos, são provavelmente a melhor explicação para esse efeito, porque justifica, né, esse tipo de dado que é obtido. A influência dos polimorfismos genéticos nos níveis de dano genético dos indivíduos expostos a pesticidas não está totalmente esclarecida. Então, através desse estudo, não é claro que os polimorfismos genéticos influenciam, né, o nível do dano genético que os pesticidas vão causar aos indivíduos expostos. Outro tópico que foi levado em consideração, né, nesse estudo foram as características demográficas. Então, lá no artigo ele cita, né, que Fenech, né, em 1998, descreveu um aumento significativo de frequências de micronúcleos em indivíduos saudáveis não fumantes com a idade. O aumento da instabilidade cromossômica com a idade é um fenômeno na literatura, né? Segundo Bolognese e os seus colaboradores em 1999. No caso do teste do micronúcleo,
O sexo dos indivíduos é uma das variáveis que pode influenciar significativamente o dano genético observado. Então, diferentes autores mostraram o aumento do número dos micronúcleos com a idade, e esse aumento se deve a um fenômeno consistente de perda dos cromossomos sexuais, segundo Norpa e M. Falk, em 2003, né? Eles descreveram isso. Então, algumas características demográficas, né, que analisadas, justificam alguns resultados obtidos, algumas variáveis em números, o aparecimento, né, dos micronúcleos em indivíduos saudáveis, que, né, talvez não justificaria, né, o histórico do indivíduo. Só que a idade, ela é um fator de influência. Então, essa característica, esse dado é muito importante para depois, no final, ser feita a análise, né, de todos os resultados. Outro fator, né, outro tópico que foi levantado, que também justifica alguns dados e que também ajuda depois, né, na análise dos dados em geral, é levar em consideração os hábitos tabágicos, né? Então, se o indivíduo é fumante ou não, vai ter uma certa diferença aí no resultado de alguns dos testes. Por quê? Os hábitos tabágicos são uma das variáveis que pode ser responsável por alteração nos níveis, né, do dano genético presente em cada indivíduo. Porque os cigarros, eles têm, né, na sua composição uma diversidade de compostos químicos com capacidade de alterar a estrutura do DNA, né? Então, né, ele tem aí um potencial genotóxico, ele tem aí uma certa toxicidade. E o potencial genotóxico, né, do cigarro foi comprovado, né, em diversos estudos. E aí tem aí alguns autores que descreveram esse potencial genotóxico, né, do tabaco. Então, os hábitos tabágicos, eles também entraram aí nessas variáveis para poder fazer a análise dos dados. Então, tanto, né, as variações intraindividuais, as interindividuais, as características demográficas e os hábitos tabágicos, elas entram aí, né, nas variáveis para poder ser analisado um resultado geral dos testes. E assim como, né, os fatores falados anteriormente, os produtos químicos utilizados também, né, entram aí nas variáveis. Os pesticidas, além, né, da substância ativa dele, ele tem uma composição, né, química. Então, dentro de um pesticida existem vários outros compostos e não só o seu princípio ativo. Então, né, esses compostos, eles podem ser inertes ou adjuvantes. Alguns também tóxicos, né, para os humanos e, portanto, devem ser incluídos na análise de risco. Então, esses outros compostos devem ser também levados em consideração. No contexto, né, ocupacional, é importante considerar as substâncias que os trabalhadores estão expostos diariamente. Então, né, pode-se dizer que os estudos em vivo são mais úteis, né, na identificação dos efeitos da substância do que os estudos in vitro, porque uma vez que, né, no estudo in vitro, a única variável que vai ser analisada vai ser o pesticida em questão. Se for feito com pesticida, pode ser feito também para analisar a toxicidade, pode ser feito com diversos outros compostos, né? Nesse caso foi o pesticida, mas pode ser feito com medicamento, com efluentes, com solo contaminado, enfim. Então, nesse caso, né, dos pesticidas, foi observado que os estudos em vivo são mais eficazes, porque é possível observar um todo, né? Porque
o trabalhador, né, do campo, né, o agricultor que está em contato aí, ele não está sendo só exposto ao pesticida, ele está sendo exposto a várias outras variáveis, né, vários outros fatores. E aí, em, né, 2004, Bolognese, né, e os seus colaboradores observaram frequências mais elevadas de micronúcleos associados à utilização mais frequente de pesticidas e ao uso de compostos de maior toxicidade. E em 2001, Pastor e os seus colaboradores encontraram uma ligeira associação entre as frequências deste mesmo biomarcador e o número de horas de trabalho, ou seja, quanto mais tempo a pessoa está lá se expondo, né, aos compostos, né, de toxicidade, é maior a frequência, né, dos micronúcleos. Outro fator que foi analisado nesse trabalho foram as práticas de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho é um fator muito importante a ser levado em consideração, né? Principalmente, né, no risco associado à exposição, né, dos pesticidas. Então, dois estudos, né, independentes, um do Bolognese e o outro do Costa e seus colaboradores, encontraram danos significativamente mais elevados em trabalhadores de estufas, com os que, comparando, né, com os que fazem as atividades ao ar livre. Né, uma vez que na estufa, esses trabalhadores acabam ficando em contato mais direto, porque ao ar livre, né, os voláteis e todos os outros compostos acabam, né, se dissipando no ar e a ventilação maior, enquanto que na estufa é um ambiente que já é mais fechado, é mais concentrado, né, acaba ficando mais concentrado os compostos lá dentro. E a formação dos trabalhadores também é levada em consideração, uma vez que, né, os aplicadores, né, com conhecimento adequado dos riscos, eles tomam mais cuidado, né, eles apresentam práticas de trabalho mais ajustadas, diminuindo os riscos associados. Mais um fator a ser analisado é a utilização do equipamento de proteção individual, né, do EPI. Dependendo dos compostos utilizados, todas as vias de exposição serão relevantes, né? Terão uma importância. Então, no contexto ocupacional, a pele é a principal via de exposição aos pesticidas, mas dependendo dos compostos, né? Todas as outras vias vão estar em exposição. Então, alguns estudos, né, observam a frequência, né, as frequências de dano mais elevadas em trabalhadores que afirmam não utilizar nenhum equipamento de proteção individual durante as atividades laborais. Que é, né, o mínimo, que é o básico, mas a gente sabe que muitas das vezes o trabalhador ali, ele não tem sei lá, o patrão talvez não disponibilize, ele não tem acesso a esse EPI, esse equipamento, né, de proteção, e acaba sendo exposto da maneira mais direta e mais cruel de todas. O tempo de exposição, né, também é uma variável a ser levada em consideração, assim como todas as outras. Alguns autores acreditam que os efeitos genotóxicos dos pesticidas, né, subsistem ao longo do tempo. E os efeitos que podem ser observados são cumulativos. Ao mesmo tempo, alguns dados, né, obtidos indicam que após um período de 8 meses sem exposição a pesticidas, o dano era significativamente mais baixo. Em um outro estudo, mostrou-se que um período de 6 meses é o suficiente para reduzir os níveis de aberrações cromossômicas para os níveis de controle. Então, aí acaba tendo, né, um dado a mais, porque acreditava-se, né, tem muitos autores que ainda acreditam que os efeitos são cumulativos, mas já existem dados que mostram que após um período aí de
de tempo sem exposição, o dano começa a baixar. Então, talvez seja, né, uma porta aí para algum tipo de estratégia para melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores. Por fim, né, as conclusões que chegaram nesse estudo foi que, né, os pesticidas são capazes de danificar, né, o DNA humano e possivelmente desencadear o desenvolvimento de câncer. As condições em que ocorre a exposição, né, são determinantes no risco observado. Então, o grau de genotoxicidade está totalmente ligado também às condições, né, da exposição. E essas condições devem ser devidamente examinadas, né, de forma a conseguir controlar essa exposição e otimizar e ser feita da melhor maneira possível. E aí, um outro tópico, né, que é trazido nessa conclusão, né, mais é uma reflexão que os autores trazem, é que com o aumento da produção, né, e a utilização dessas substâncias em países em desenvolvimento e falta de enquadramento legal, o elevado número desses compostos presentes no mercado e a ausência de formação dos agricultores, né, todo esse combo, obrigam a introdução de medidas adequadas na gestão desses produtos, né, de forma que diminua o risco associado não só para o meio ambiente, mas também para a saúde humana. Bom, e essa é a nossa referência, né? O artigo, né, intitulado Efeitos Genotóxicos dos Pesticidas, foi publicado numa revista de Ciências Agrárias de Lisboa. Esse artigo foi retirado do Cielo. É um artigo bem interessante, bem explicativo. E aí a gente deixou a referência, caso vocês tenham curiosidade de ler e de procurar saber sobre o assunto. É um assunto que eu particularmente gosto muito, toxicidade, genotoxicidade, enfim, né? Todas as coisas ligadas a isso. Espero que tenham gostado e é isso.